Em 2024, o Banco Central Europeu afirmou que quem não tiver Bitcoin vai ficar pobre. E eu até achei engraçado isso quando eu vi na época, né? Segundo eles, a lógica da riqueza pelo Bitcoin é redistributiva, em que os detentores antigos ganham dinheiro às custas dos novos entrantes. E eles estão parcialmente certos, na verdade. Sim, realmente, quem não tiver Bitcoin vai ficar mais pobre, e sim, a riqueza do Bitcoin é, de certa forma, redistributiva. Mas não do jeito que o Banco Central Europeu alega. Na verdade, qualquer um que tenha Bitcoin, antigo ou novo, enriquece às custas do restante da sociedade que não tem Bitcoin. Ou seja, não depende do tempo que você está no Bitcoin, depende apenas de você ter ou não ter uma quantia significativa e substancial de Bitcoin dentro, claro, do seu patrimônio, né? Pode ser 1 milhão, pode ser 100 mil, pode ser 10 mil, 15 mil, não importa. Eu, por exemplo, entrei pesado no Bitcoin, virei maximalista entre o final de 2023 e início de 2024, mas eu já comprava alguma coisinha de Bitcoin desde 2022. E eu fiquei muito mais rico, eu não sou um usuário antigo, eu não sou um participante antigo da rede Bitcoin. Tá, e tanto é que eu fiquei tão rico ali, eu fiz o consignado também de 60 mil, o preço do Bitcoin explodiu, né? E agora no início do ano, em janeiro, eu comprei a minha casa. Na verdade, a casa minha, dos meus pais, né? Pra aposentadoria deles. Então esse papo aí de que os antigos se beneficiam em torno dos novos é estupidez. Na verdade, tanto os novos quanto os antigos se beneficiam em cima do restante da sociedade. Mas os investidores do Legacy realmente serão obliterados financeiramente. E é isso que nós maximalistas de Bitcoin acreditamos. E eu vou te explicar completamente tudo que você precisa entender para que você entenda isso que o Banco Central Europeu afirmou e que eu também e outros maximalistas acreditamos. Isso que eu vou te dizer aqui depende de você ter alguns conhecimentos corretos. Não precisa ter muito conhecimento, mas você precisa entender algumas coisas sobre macroeconomia, né? E aceitar que o paradigma em que entramos na macroeconomia mundial mudou após 1971, né? E esse paradigma se aprofundou e piorou após a crise de 2008 com esse sistema fiduciário. Desde o fim do padrão ouro, o jogo mudou, o jogo dos investimentos mudou completamente, né? E quem investe usando métricas do século passado vai ser obliterado, vai ficar mais pobre. No sistema atual vigora o jogo dos bancos centrais. O investidor bilionário Stanley Druckenmiller afirma algo que muitos investidores orientados para a macroeconomia já estão percebendo, ou já perceberam, né? Os lucros já não movem mais o mercado geral. É o Federal Reserve Board, ou seja, é o sistema de reserva federal dos Estados Unidos, é o Banco Central dos Estados Unidos, coordenado aí junto a outros grandes bancos centrais mundo afora, que determinam o jogo dos investimentos. Portanto, nós temos atualmente que focar nos bancos centrais e nos movimentos de liquidez, no fluxo de dinheiro novo que é criado e jogado no sistema. Como disse esse investidor bilionário, a maioria dos investidores do Legacy seguem a lógica de análise da época do padrão ouro, procurando aí lucros e medidas convencionais, né, como o tal do EBITDA, e ainda os investidores bostileiros ainda usam o tal do dividend yield, né, que é pior, é o critério mais imbecil possível para você escolher para investir. Isso até outros investidores do Legacy aceitam, né? Mas a realidade é que é a liquidez e a ação dos bancos centrais coordenadas no mundo que movem os mercados atualmente. E quem entendeu isso, entendeu o game financeiro pós 1971 e mais especificamente, né, já entendeu o game após a crise de 2008. Os banqueiros centrais e seus movimentos são tudo o que importa, ou pelo menos o principal fator, talvez tudo não, mas o principal fator que importa para se investir hoje em dia e ter retornos absurdos. Por exemplo, o Bitcoin, nos últimos 6 meses, deu 33% de retorno, acumulado em dólar. Então, esse retorno é absurdo, né? Poucos ativos no mundo deram esse retorno absurdo, e mesmo após o crash e tudo mais. E por que isso? Quem entendeu o jogo, sabe por que isso aconteceu. Foi porque a liquidez aumentou. E na verdade a liquidez global continua aumentando. Você pode notar isso também por esse gráfico aqui que mostra o alinhamento direcional da liquidez global com alguns ativos, né? Ou índices. Os maiores ativos e índices globais, né, como o Bitcoin, o SPX, o VT e até mesmo o ouro ali um pouco menos, né, mas todos esses ativos, eles têm uma relação muito próxima com a expansão da base monetária global. Pense nisso dessa forma. Os governos, os bancos centrais criam mais dinheiro. Esse dinheiro é jogado no sistema, né? E ele vai parar em algum lugar, né? E geralmente esse dinheiro vai parar em ativos na economia, né? Ele vai parar em outros ativos e por isso que ele aumenta, ele causa uma inflação de ativos, ele aumenta o preço desses ativos. E o ativo que melhor captura essa liquidez é o Bitcoin, com 83% de alinhamento direcional com o M2 global. O Bitcoin é uma esponja de liquidez global. Quanto mais dinheiro eles criam diluindo toda a sociedade por meio do efeito Cantillon, mais os bitcoiners enriquecem ao longo dos anos. Isso foi verdade nos últimos 10 anos e será verdade enquanto este sistema vigorar. E acredite, esse sistema vai vigorar ainda por muitos e muitos anos. Eu acho até que não consigo ver um cenário em que esse sistema acabe. Eu vou fazer um texto sobre isso, abordando esse tema.
Para entender profundamente esse ponto de por que os investidores do Legacy estão sendo, né, ou vão ser obliterados financeiramente, você tem que entender também como os grandes crashes financeiros ocorrem. Eu vou deixar o link desse meu texto aí da minha newsletter no comentário fixado, esse e outros links aí relacionados, né, para que você entenda de forma aprofundada, porque lá eu abordo de maneira muito mais aprofundada, citando ali dados, estudos e tudo mais. Mas resumidamente, nesse sistema de expansão infinita de crédito, eles geram booms inflacionários, com crescimento falso de empresas, setores, segmentos, enfim, da economia como um todo. É como se a economia estivesse usando anabolizantes. E depois que as empresas, as pessoas e até mesmo os governos estão super alavancados ou endividados, é que ocorrem as recessões. As recessões acabam sendo inevitáveis, porque as recessões são reajustes amargos na economia. Esses reajustes causam falências generalizadas, desemprego generalizado e o crédito fica mais caro. As empresas não conseguem expandir e, na verdade, elas até retraem nesses períodos esperando a tempestade passar. Ao longo dos anos, essas recessões inevitáveis vão sendo adiadas com mais e mais impressão monetária, com mais e mais choque de liquidez, com mais e mais alavancagem do sistema financeiro. Pense no seguinte, você está devendo seu cartão de crédito e aí você vai ter que pagar, só que você não consegue pagar aquele cartão de crédito. Você fala, porra, me ferrei, tô falido, não vou conseguir pagar o cartão de crédito esse mês. Aí vem lá o governo e fala assim, não, peraí, eu te dou um crédito por mais um tempo e você estende por mais tempo a sua dívida. Sua dívida aumenta, claro, mas você estende por mais tempo. E aí você vai lá e continua gastando e vivendo sua vida. E aí quando tá chegando perto de falir, o governo aparece lá e fala, opa, não, mas peraí, vamos renegociar, vamos estender sua dívida. E assim ele vai fazendo isso perpetuamente, aumentando a dívida do sistema. Só que ele não faz isso com pessoas, com indivíduos que estão consumindo. Ele faz isso com as grandes corporações, com os grandes bancos. Isso piorou absurdamente após 2008. E desde então a gente está vivendo um boom inflacionário em que toda vez que ocorre uma crise em que, não vou ter mais dinheiro para pagar ninguém, vou quebrar, vou falir, o Banco Central, os bancos centrais mundo afora, vão lá e jogam mais dinheiro e estendem essa dívida e prolongam ela por mais e mais tempo, diluindo todo o restante da sociedade que acaba pagando a conta desses bancos, né, que tem suas dívidas perdoadas, que tem seus balanços renovados, que não vão à falência, porque eles deveriam ir à falência, mas eles não vão, né? E isso vem acontecendo desde 2008, aconteceu brutalmente ali durante o Corona Crash também. Tá. E a explicação do Rothbard, que é aquele pensador da Escola Austríaca de Economia, sobre a crise de 1929, que ele conta no livro dele A Grande Depressão Americana, é basicamente usando essa teoria dos ciclos econômicos, onde tem um boom inflacionário e depois tem uma grande recessão. E essa recessão ela pode ser piorada, e é aí quando ela é piorada que se transforma numa depressão econômica profunda. O que aconteceu em 1929, segundo a explicação do Rothbard, e aqui fazendo um resumo do livro dele, foi basicamente que ela foi gestada durante 10 anos de boom inflacionário. O governo foi jogando o crédito no sistema, inclusive no mercado de ações, né? Ele jogou crédito e mais crédito, né? Foi impedindo que esse sistema se reajustasse, que as recessões ocorressem, e aí em 1929 estourou a crise e basicamente não havia mais crédito, porque também havia uma limitação ali por causa do padrão ouro, né? Eles não podiam ficar imprimindo infinitamente, como ocorre hoje em dia, né? Naquela época tinha a restrição do padrão ouro, então os governos não conseguiram lidar e quando veio a recessão, a medida que o governo tomou, né, primeiro do Hoover e depois o do Roosevelt, foi fazer mais intervenções na economia, tentando impedir a recessão de acontecer, só que a recessão ela é saudável para a economia, porque a recessão é que limpa o excesso, a recessão limpa aquelas empresas que não deveriam não deveriam existir, entendeu? É como se você estivesse endividado no seu cartão e você tem que falir, porque não tem mais como ficar dando crédito para você o tempo todo para você ficar se prolongando essa dívida para sempre, né? Você só tem que parar de gastar, na verdade. Você tem que reduzir seu consumo. É isso que acontece, de certa forma, na recessão como um todo. Só que os governos, naquela época, não deixaram isso acontecer. Eles fizeram mais e mais intervenções, né? Que foi ali que surgiu o New Deal. E aí, a partir dali, começou uma era de muita estabilidade econômica, macroeconômica, política também, porque conforme as crises ocorriam, em vez deles deixarem o livre mercado reajustar, né, a economia para que ela voltasse ao nível saudável de endividamento do sistema, eles continuaram intervindo cada vez mais, controlando os salários, o desemprego e fazendo com que a sociedade ficasse em intensas crises, cenários de estagflação ou até mesmo em cenários de depressão profunda, né? Com desemprego generalizado, empobrecimento e falência de muitas empresas. Só para você ter uma noção de como isso afetou os investidores naquela época, em 1929 o principal índice de ações era o Dow Jones Industrial e ele perdeu 90% do valor e levou mais de 20 anos para se recuperar. Via de regra, os investidores da época perderam quase 90%
100% de tudo que eles haviam acumulado em patrimônio financeiro e não viram mais seu patrimônio voltar ao mesmo patamar ao longo de suas vidas, praticamente, porque foram mais de 2 décadas para que isso acontecesse. E se você está achando que eles são os grandes imbecis da história, que são otários e que você é diferentão, é porque na verdade você não está tão ciente assim do que está acontecendo aqui no Bostil. O EWZ, que é a Bolsa Brasileira em dólares, né, como se fosse o Ibov em dólares, que reúne aí as principais ações mais negociadas da nossa bolsa, já teve seu crash em 2008 e nunca mais se recuperou. Por isso ele está sempre barato. Os investidores do sistema legado do Bostil estão sendo obliterados financeiramente desde 2008. Enquanto eles ficam buscando as medidas convencionais do século passado, como lucratividade, dividendos ou quaisquer bobagens do tipo, eles estão sendo brutalmente diluídos pelo simples câmbio. O câmbio nada mais é do que a relação entre as moedas fiduciárias, e mais profundamente acaba sendo a relação entre a inflação dos diferentes países do mundo. A cada 5 anos o real brasileiro sofre o seu halving reverso, né? Que é quando ele perde mais e mais o seu valor, manifestando a diluição monetária que os agentes econômicos brasileiros têm em relação aos países mais poderosos e mais ricos do mundo, sobretudo os Estados Unidos. Então se você observar o gráfico aí, ó, a cada 5 anos o real brasileiro perde mais e mais valor, e agora a gente tá simplesmente repetindo esse ciclo, buscando aí provavelmente os R$7 por dólar. E acredite, a situação dos investidores do Legacy iria ficar ainda pior se o governo não tivesse metido aí um imposto de 15% sobre investimentos no exterior, fodendo ainda mais os NPCs do Legacy, porque iria acontecer uma fuga brutal de capitais. A maioria dos investidores já estavam notando que não vale a pena investir no Brasil, então eles estavam começando a investir lá fora, o que gera fuga de capitais, o que faz com que a nossa moeda se desvalorize ainda mais, e assim o investidor NPC do Legacy acaba sendo diluído de forma mais brutal. E na verdade eu tenho por mim que esse sistema ainda vai piorar muito, né? Vai se tornar um curral monetário terrível com a chegada do Drex. Mas vamos deixar esse assunto para outro momento. Ainda existe algo pior nessa história do EWZ ou da Bolsa Brasileira, porque mesmo que ela estivesse subindo em dólar, seria necessário fazer o reajuste pela inflação real, que é a taxa de expansão monetária do dólar, né? Que é o dólar, de certa forma, pode-se dizer, não é bem isso, mas pode-se dizer que ele lastreia o real brasileiro, tá? Não é bem isso, mas vamos partir dessa premissa que fica mais simples de entender. Veja, de 2008 para cá, o EWZ se desvalorizou 73% nominalmente em dólar. Mas se considerarmos a própria desvalorização do dólar, o EWZ se desvalorizou em impressionantes 90%, e parece que não tem chance de retornar ao seu patamar de 2008. Por isso que ele está sempre barato, né? Compre as ações que elas estão muito baratas, isso vai sendo repetido todo ano desde 2008, tá? Isso significa que se você tivesse colocado R$100 no pico de 2008, atualmente esses R$100 teria o poder de compra genuíno aí de aproximadamente R$10. Mesmo que ele atualmente representasse 200, 500, 600, porque o que importa não é a valorização nominal, o que importa é a valorização real. E você já vai entender bem isso que eu estou falando com um exemplo real. Mas aí o NPC do Legacy, né, geralmente ele diz o seguinte, e eu mesmo já disse isso no passado, por isso que eu sei bem o que se passa na cabeça dele. Mas o Ibov é só um índice. Existem boas empresas, sim, empresas que pagam bons dividendos, é só você procurar direito na bolsa. E aí você vai procurar essas empresas boas pra caralho, como a VEG, o Itaú e tudo mais, e elas representam menos de 1% de todas as ações brasileiras. Como é que você vai saber qual vai ser a próxima VEG ou Itaú dos próximos 15 ou 20 anos? Não tem como. Né? Você não sabe, porra, não tem como você saber. Se você investe na bolsa comprando essas ações, achando que, essa aqui é boa, essa aqui não é boa, essa aqui... Você tá jogando tipo um jogo com rifa, você tá comprando um monte de rifa e tá esperando que alguma delas vai ser a premiada. E aí você vai ter que colocar o quê? 1%, 2% em VEG? Vai mudar sua vida? Né? Você não vai concentrar todo o capital numa empresa que você não sabe se vai dar esse retorno daqui 15 ou 20 anos. Você vai diluir. Aí você vai colocar 1%, 2% em cada empresa ali que você acha que tem chances. Aí vamos supor que 3 delas dê um retorno absurdo. Sim, são 3, mas aí pega ali 6% do seu patrimônio só. O restante foi totalmente diluído. E eu nem vou entrar aqui nesse tema, mas é muito importante que você entenda que a coisa é muito pior do que isso, porque aqui eu tô só falando de retornos, tá? Você tá sendo diluído e tal, beleza, normal. Isso aí já todo mundo aqui no Brasil, no Bostil, os NPCs parece que aceitaram isso, eles aceitam ser diluídos e foda-se. Mas o pior é o Drex, tá? O sistema do Drex é um sistema que vai trazer a possibilidade do controle totalitário de capitais. E aí será game over para quem tiver investimentos no Bostil aqui do longo prazo. Eu vou deixar um texto meu aí no comentário fixado, que eu falo bem sobre o Drex e quais são as possibilidades dele e por que ele é tão perigoso para o sistema brasileiro aí de investimentos, e não só, mas para o sistema total de propriedade privada aqui no país. Ele é muito perigoso, né? Eu espero que barrem isso, mas não parece que vai acontecer alguma coisa. Ok, mas eu vou agora falar de um exemplo real aí, baseado no Felipe lá do Twitter, né? O Felipe, ele é um típico investidor do Legacy, genuíno aí, ele é um ótimo exemplo. Você pode até seguir o perfil dele lá no Twitter, é muito bom, né? Pra acompanhar a vida do investidor brasileiro de classe média. É muito deprimente, né? Essa vida. Ele contou nesse tweet o seguinte: eu levei 7 anos para juntar meus primeiros R$100 mil.
o que é uma marca muito legal, tá? Eu consegui juntar meus 100 mil, primeiros 100 mil em aproximadamente 1 ano de investimento, mas é porque eu tava com Bitcoin, é diferente. Mas levei só 3 anos para ir dos 100 mil aos 200 mil. E menos de 1 ano para ir dos 200 mil aos 300 mil. Quanto maior o bolo fica, mais rápido. Juros compostos, mais aumento de aporte. E é igual a riqueza, tá? Então aqui ele tá expressando a fórmula clichê que os investidores do Legacy ficam papagaiando por aí. Ao todo ele levou 11 anos desde 2014 para juntar 300 mil reais investido, tá? Vamos fazer esse cálculo aqui por baixo. Mas veja que interessante, em 2014 100 mil reais compravam 45 mil dólares. Hoje em dia, 300 mil reais compram 50 mil dólares. Isso significa que ele só enriqueceu 5 mil dólares ao longo de 11 anos de investimento. Mas é pior do que isso, porque ainda temos que reajustar o valor pela inflação do dólar, e é aí que as coisas ficam ainda mais brutais. Esse comentário pegou e fez esse cálculo e mostra como isso é terrível. 100 mil reais em 2014 realmente comprava 45 mil dólares. Hoje em dia, 300 mil compra 50 mil dólares. Ou seja, teoricamente, aí ele enriqueceu, entre aspas, 5 mil dólares. Só que se você considerar a inflação do dólar no período, de 2014 a 2025, foi de 33%. Ou seja, os 50 mil dólares hoje são equivalentes a 33 mil dólares de 2014. Ele levou 11 anos para juntar 300 mil reais e, na verdade, ele empobreceu 11 mil dólares, né? A inflação destruiu a riqueza dele, ele foi diluído, né? Isso sem contar em impostos e taxas e outras coisas que estão por fora disso aí, caso ele vá realizar esse lucro para poder utilizar, né? Que ele vai ter que pagar imposto para depois comprar qualquer coisa, os impostos aumentaram ao longo desses 11 anos, afinal, né? O governo está sempre se endividando mais e mais e mais e, portanto, no futuro ele vai ter que contratar mais e mais impostos, ele vai ter que colocar mais mecanismos de arrecadação no futuro, ou seja, né? Esse imposto todo que ele vai pagar agora quando ele for comprar uma casa, se ele for trocar esse dinheiro para comprar uma casa, para comprar um carro, ele vai pagar um imposto bem mais absurdo. Então ele foi muito, muito empobrecido mesmo ao longo desses 11 anos de investimento no Legacy. O aumento da riqueza dele foi meramente nominal, tá? Foi uma ilusão nominal, né? E isso aqui é interessante também que o Yuri aqui desse tweet, ele usou o CPI, que é o índice tipo o IPCA lá dos Estados Unidos. Se ajustarmos pela inflação monetária, que é a expansão do M2, né, a verdadeira inflação, aí, meu amigo, já era. Aí é sentar e chorar e ver como que realmente o sistema é brutal com os investidores do Legacy. Eles estão sendo realmente brutalizados aí nesse sistema. O Bitcoin te protege nesse mundo louco da impressão infinita de dinheiro e também do endividamento, dos impostos, tudo mais de duas formas, tá? A primeira delas é pelo fato de que a tecnologia blockchain te permite acumular riqueza independente do sistema financeiro mundial e suas estruturas corruptas e manipuladas pelos banqueiros centrais e pelos governos. Todos os ativos do Legacy, né, e aí se fala em ações, Tesouro, Selic, CDB, são dependentes do governo e da confiança em políticos. Eventualmente, né, no futuro vai acontecer isso. Um político maluco vai decidir que você está especulando financeiramente, ou que você é rico, ou que sei lá o quê, e vai colocar mais taxa em você. Porque o Estado vive de déficits fiscais. Ele vai acumulando mais e mais dívidas, e essa dívida vai contratando mais e mais inflação e impostos no futuro. Ou seja, a cada ano de déficit fiscal, significa que no futuro você vai pagar mais impostos e vai ser diluído brutalmente no Legacy, como foi o caso aí do Felipe. Com Bitcoin, você não corre o maior dos riscos que existe para qualquer ativo no mundo, que é o risco soberano, que é o risco do país quebrar. Por exemplo, o Brasil venezuelizar, quem tem Bitcoin fica tranquilo, tá? Quem tem a maior parte do seu patrimônio em Bitcoin vai ficar muito tranquilo. Todo país, todo Estado-nação moderno é quebrado na medida em que ele se endivida, ele tem endividamento exponencial que cresce ao longo do tempo, né? E no futuro você vai pagar isso através de impostos, você vai pagar isso através de mais taxação, através de mais inflação, você vai ser diluído, assim como o Felipe foi diluído para financiar o Estado brasileiro. Eu não sei você, mas eu quero estar do lado dos cantilionários, dos que se beneficiam desse sistema. E o Bitcoin é uma forma simples de você se beneficiar desse sistema. O Bitcoin possibilita que você transforme sua internet num paraíso fiscal, desde que você saiba, claro, manter a sua autocustódia de forma correta. Por isso que dizemos que ele é um ativo verdadeiramente soberano e inconfiscável. A segunda forma pela qual o Bitcoin te protege dessa loucura do mundo fiduciário moderno é porque ele drena a liquidez excedente no sistema. E é por isso que os Bitcoiners ficam cada vez mais ricos enquanto o restante da sociedade vai sendo diluída e empobrecida, né? Como esses NPCs que estão investindo no Legacy. E se você é o tipo de NPC que confia, mas a inflação real é o IPCA. É verdade, o IPCA é verdade, o governo fez, é verdadeiro, confia no governo. Você vai sofrer um empobrecimento imperceptível, mas muito brutal. E para
isso eu vou usar esse exemplo aqui para você entender como que o governo tá te fudendo, tá? Esse aqui ele compara o preço do metro quadrado, no caso dos imóveis, né, metro quadrado em Manhattan, com o M2 global, né, a taxa de expansão do M2, no caso da expansão monetária, o CPI, né, que é o tipo o IPCA deles lá dos Estados Unidos, e o S&P 500, que é o principal índice deles lá, que seria tal como o nosso IBOV aqui, tá? O preço do metro quadrado em Manhattan, bem como o índice de ativos do S&P 500 e o M2, que é a base monetária, subiu muito mais do que o CPI. E olha que interessante, geralmente a renda das pessoas acompanha o CPI, assim como a nossa renda aqui no Brasil, geralmente a renda do empregado acompanha o IPCA. Só que o que verdadeiramente inflaciona os ativos e inflaciona a economia é o M2, né? Em última instância, é o M2 que vai inflacionar a economia. Então quem confiou no CPI lá nos Estados Unidos ficou mais pobre, porque não vai ter o mesmo poder de compra em termos de imóveis ou, por exemplo, de ativos da Bolsa de Valores. O IPCA e o CPI, eles são uma mentira. E essa é a grande mentira que engana aí muitos investidores do Legacy. Quem confia nesse sistema maluco será financeiramente obliterado. Quem investe na bolsa está sendo sodomizado. Essa é a dura realidade, é a black pill brutal dos investimentos. Eu sou apenas um mensageiro, eu não inventei esse sistema, eu não concordo com ele, mas ele existe, é o que existe aí. E, infelizmente, como o Banco Central Europeu disse, né, quem não tiver Bitcoin será pobre. Eu vou deixar alguns textos do meu blog aprofundando esse tema aí, principalmente tem um texto muito bom meu que é chamado Black Pill Financeira e Econômica, e nele eu resumo de forma fundamental aí como é que você, afegão médio aí, é afetado nesse sistema brutal, né? Porque apesar de ele ser macroeconômico, ele afeta o micro, né? Só que o modo como ele afeta o micro é imperceptível. Mas se você quer entender também como a inflação realmente te destrói e como você pode se proteger dela, não só no acúmulo de riqueza, mas também na sua renda ativa, né, no seu trabalho e tudo mais, então assista esse meu vídeo, porque nele eu abordo de forma completa esse mecanismo perverso do governo.